Bom dia, gente. Mais uma vez aqui juntos no Simples Assim Psicologia, e eu começo com uma frase do George Bernard Shaw. A juventude é uma coisa maravilhosa. Que pena desperdiçá-la com jovens. Você conhece essa frase? Pois é. Hoje nós vamos estar fazendo alguns comentários a respeito dos comentários deixados, compartilhados no último vídeo. Quebra-crânio, desafio do fogo, baleia azul, era digital, rede social, o que acontece com a geração atual. Foi muito bom estar interagindo com vocês que deixaram os comentários públicos e aqueles que também trocaram comigo em inbox. E se você não assistiu esse vídeo, aproveita, dá uma pausa aqui, clica lá para você poder se inteirar do que nós vamos estar comentando aqui. Assiste o vídeo, aproveita e deixa seu comentário também, que é super interessante, super importante. A gente está podendo debater sobre um tema que é bastante oportuno, bastante relevante. E se você ainda não é inscrito no canal, essa é a hora de você fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, né? Compartilha com seus amigos para eles também ficarem a par, né, desse canal, que é um canal novo, que está crescendo, com a graça de Deus, e que pretende fazer um casamento, né, uma junção da psicologia com a Bíblia. Tá? E curte, comenta, compartilha, e está sendo muito bom estar fazendo esses vídeos, estar trocando com vocês. Tá bom? Hoje então nós vamos fazer esses comentários, colocar um pouquinho de lenha na fogueira. E para começar, eu já coloquei essa frase provocativa aí do George Bernard Shaw, desse escritor, né, que fala sobre a juventude. Vou deixá-la aí para você refletir um pouquinho. Bom, vamos lá. Dentro dos comentários que eu achei todos muito interessantes e muito pertinentes, eu vou seguir aí uma sequência e eu fiz algumas anotações para a gente poder estar interagindo, tá? Sim, a juventude, ela é inconsequente de um modo geral em todas as gerações. Mas isso aí, ela até faz parte de um vídeo que eu quero até fazer em breve, que está linkado com a questão das neurociências, a formação do córtex pré-frontal. Tá? Eu até citei no próprio vídeo o que acontece com a geração atual, a respeito da importância da leitura na formação do córtex pré-frontal, como estímulo. E eu vou falar sobre isso ainda daqui a pouquinho, tá? Então, esse é um ponto que a gente vai deixar pendurado, porque isso faz parte mesmo da imaturidade do cérebro do pré-adolescente, do jovem, né? Porque o córtex pré-frontal, ele é responsável por algumas funções e ele só acaba de se desenvolver por volta de 24 anos de idade. É importante, sim, fazer parte de grupo, concordo. O ser humano, ele é um ser gregário, ele é um ser social, né? E isso não só a psicologia afirma, aí a gente vê aí como é que a psicologia e a Bíblia, elas andam juntas, né? É só a gente ir cavucando que a gente encontra essa aproximação. Não só a psicologia, ela afirma isso, né? Freud mesmo diz que o ser humano é um ser gregário, ele é um ser social. A gente tem aí uma ramificação da psicologia, que é a psicologia social, que estuda mais especificamente os movimentos das massas, dos grupos, da coletividade, como a Bíblia também, né? Porque quando Deus lá em Gênesis criou o homem, em Gênesis 2:18, ele viu, né, que não era bom que o homem ficasse só. E, portanto, a partir daí ele criou a mulher para fazer companhia para o homem, né? E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que a Bíblia, na verdade, quando a gente começa a estudar de uma forma não tão superficial, a gente vê que a Bíblia é um livro que fala de relacionamentos, bem como também a psicologia, porque a psicologia, ela também estuda os relacionamentos. Todo mundo que aparece no consultório psicológico, na clínica, ao longo desses meus 21 anos de psicologia, que eu estou comemorando esse mês de agosto, que é o mês da minha formatura, me formei em 99, em agosto de 99, todo mundo que procura a terapia, que procura o psicólogo, ele vem o quê? Por questões relacionadas a relacionamentos, né? Que trazem problemas de interrelacionamento, seja interpessoal com outras pessoas ou com ele mesmo. Então, a Bíblia e a psicologia
trabalham, falam da questão de relacionamentos. Um outro ponto aqui, então, também, a respeito disso, da importância de se sentir pertencendo, foi também ainda uma questão desse mesmo comentário, de fazer parte do todo, fazer parte do grupo. Aí eu vou deixar como referência um livro, gente, que é sensacional. Eu vou deixar algumas referências aqui, alguns links, tá? Que é um livro chamado O Normal e o Patológico, do Kang Len. Então, esse livro, O Normal e o Patológico, é um livro que ele publicou em 1943 e é um livro que questiona e reflete, procura relativizar a questão da medicina em geral e da psiquiatria também. E ele é fantástico. Por quê? Porque ele vai trabalhar a questão do que é, na verdade, o se sentir doente, né? A questão objetiva da medicina, do fato concreto, né? Do estar doente, do ser doente como categoria. E quando ele vai traçar um paralelo do que é o normal e o patológico, do ponto de vista de quem? Né? E aí a gente traça também, abre e expande para a questão da loucura, o que é a normalidade. Então, quando a gente pensa assim, pegando esse comentário, né, do fazer parte do todo, do se sentir pertencendo e estar dentro de uma normalidade, mas essa normalidade é a partir do ponto de vista de quem? Né? Quem são os excluídos e quem são os normais? Isso é um ponto para a gente poder estar pensando, refletindo, que esse é um objetivo aqui do canal, fazer com que a gente se questione, né? E por isso eu deixo essa reflexão, né? Quem são através dos tempos, né? E na sociedade atual, os excluídos? Quem são os considerados os loucos, os sãos? Até mesmo do ponto de vista da medicina, quando o próprio autor, né, o Kang Len, nesse livro, ele fala da doença, vamos pensar, existe uma diferença entre ser, estar e se sentir doente, porque muitas pessoas, elas têm uma doença, vamos colocar aí, uma doença muito ruim, muito difícil de lidar, que é o câncer, é uma doença real, mas elas não se sentem doentes, né? E tem pessoas que elas se identificam com a doença, elas não se sentem, elas não só estão com a doença, mas elas se sentem doentes, elas são doentes, né? Então aí a gente tem toda uma questão psicossomática, né? Do corpo biológico e do psíquico que acompanha. Então, a AIDS, por exemplo, eu me lembro na época que a AIDS surgiu, né? Foi aquele boom na década de 80, e que nós tivemos dois exemplos que para mim me chamaram depois muita atenção na hora que eu estudei, né? Quando eu fui para a faculdade de psicologia, que foram de duas pessoas que reagiram, dois artistas que reagiram de um modo muito diferenciado, né? A gente até chegou a comentar isso na faculdade, né? Que foi, não sei se vocês lembram, o Cazuza e o Lauro Corona. Enquanto um definhou com o diagnóstico, o outro ele tinha assim, como se fosse assim, uma pulsão de vida, né, em relação ao diagnóstico, à doença, porque ele não se identificou com a doença, embora ele estivesse com o vírus, e o outro ele definhou, ele deprimiu. Entende? Então é como você lida com aquilo, né? E aí são os aspectos psicológicos, né? Quando você recebe um diagnóstico de que você está doente. E isso daí tudo é uma questão que a gente pode até falar depois sobre isso num outro vídeo, tá? Então, você se sentir pertencendo ao todo, isso faz parte do instinto gregário, né, do homem. Agora, quem é que, na verdade, são os excluídos? Né? Quem são considerados os loucos e os sãos? O que é loucura, afinal? Aí eu remeto para um vídeo que eu fiz já faz um tempo, foi um dos primeiros. É ficar dentro da caixinha dos outros? Isso é ser são ou é ser louco? Ou ficar fora da caixinha, ficar out? Né? Os discípulos de Jesus, eles são naturalmente excluídos, eles são considerados fanáticos, eles são considerados teóricos da conspiração, são considerados loucos? Mas do ponto de vista de quem? Nesse caso, não fazer parte do todo é ser cristão, é não ir com a maioria, é não fazer parte dos modismos, né? Se a gente for pegar aí 1 Coríntios 1,18, o que diz o apóstolo Paulo lá? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, isso daí é melhor, né, não fazer parte do todo. É uma questão para a gente pensar.
É que a gente vem sendo muito criado, né, desde sempre, e é uma necessidade do ser humano de ser aceito no grupo, né? E quando eu me tornei cristã, em 2009, 2010, a gente tem um processo muito grande de transformação e de cura interior através de Cristo, né? A psicologia ela é uma ferramenta que pode, deve ser utilizada como processo de cura, claro, cura emocional. E quando a gente une a psicologia com Deus, e a gente tem aí então a psicologia cristã, ela é uma cura espiritual também utilizada pelos psicólogos, né? Mas na verdade, o que acontece? A psicologia, ela trabalha em cima do eu, né? Do ego. E a gente acredita que a gente precisa ser aceito pelo outro, né? Pelo grupo social. Na verdade, a gente precisa agradar e ser aceita por Deus, porque é Ele que nos salva. Então, aí é que a gente vai entrelaçando, entremeando a psicologia com a Bíblia, tá? Uma outra coisa que foi dita que é muito interessante é a questão dos modelos parentais. Isso é muito interessante e muito importante, porque os pais, eles são os modelos identificatórios de referência das crianças, né, dos jovens. São os fundamentos, né, são as bases de construção de edificação, como a estrutura de um prédio, que solidificam. Só que quando esses fundamentos, nessa sociedade atual, né, esses modelos estão fragilizados, né, que solidez psíquica que a gente vai passar para essas crianças? Né? Quando o próprio prédio está com a estrutura frágil, está com a estrutura bambeando, cambiando, ele pode cair, ele pode desmoronar. E eu lembrei, e eu vou deixar aí para vocês como referência, eu lembrei na história dos 3 porquinhos. Você se lembra que os 3 porquinhos, os 2 primeiros construíram a casa de palha, a casa de madeira e foram brincar. Apesar do lobo, né? Vamos colocar que o lobo ele representa Satanás, né? O anticristo, Satanás, apesar do lobo. E o terceiro, prudentemente, ele construiu a casa de tijolo. Então nós somos os pais, nós somos modelos identificatórios, né? Que construímos a casa para os nossos filhos. Que casa é essa que a gente constrói? De palha, de madeira, casas assim suscetíveis, né? Ou casas sólidas? Entende? Casa de tijolo. E outra coisa, não é só construir a casa de tijolo, porque se você se lembra na história, que eu vou deixar links, eu vou deixar vários links no final desse vídeo, tá? Se você se lembra no final da história, quando o lobo veio e destruiu a primeira casa com sopro, destruiu a segunda e os porquinhos foram correndo em direção à terceira, que ficou, ele viu que dava para ele entrar pela chaminé. Mas o que aconteceu quando ele foi entrar pela chaminé? O porquinho prudente lá, que construiu a casa de tijolo, ele estava vigilante também. Que é a função dos pais. A gente constrói a casa de tijolo, mas a gente fica vigilante. Ou seja, a gente presta atenção no que está acontecendo em volta, para a gente poder proteger e a gente poder também ir dando isso como parâmetro, porque quando a gente faz esse tipo de ação, quando a gente toma esse tipo de atitude, os nossos filhos, né, eles podem até na adolescência, na pré-adolescência, ter aqueles momentos de rebeldia, ter aqueles momentos assim de um desvio, daquilo que a gente fala, poxa, peraí, gente, será que está se perdendo? Mas não está, entendeu? Porque Provérbios mesmo diz, ensina o teu filho a andar nos caminhos do Senhor e na sua vida adulta, na sua velhice, ele não se perderá, porque ele vai saber para onde que ele vai voltar, porque ele tem a base, entende? A base está lá. Então ele tem a referência. Então o adolescente ele vai ter momentos mesmo de rebeldia, o jovem ele vai ter momentos assim de questionamento, porque ele está construindo a sua identidade. E para ele construir a sua identidade, ele precisa cortar. Ele precisa cortar mesmo, ele precisa quebrar e ele precisa, de uma certa maneira, essa palavra não é muito boa não, mas é que está me ocorrendo agora, ele precisa afrontar com essa autoridade parental. Mas faz parte do processo dele de identidade, de criação da própria identidade. Mas se você deixa essa construção de tijolo e você faz esse fundamento, ele vai ter ele vai ter isso como referência, ele vai ter essa solidez.
Então, é esse trabalho de proteção bem feito e de vigilância que vai fazer com que esse jovem tenha esse modelo parental fundamentado dentro da caixinha dele, tá? Bom, gente, olha só, vamos ficando por aqui, porque o vídeo está ficando bem grande já, né? Então, eu vou fazer um outro vídeo, uma continuação desse, para a gente continuar com os comentários, porque eu não posso deixar de comentar a respeito dos comentários de todos, porque foram muito importantes, muito interessantes e muito pertinentes, tá? Mas para esse vídeo aqui também não ficar muito longo, a gente vai parar aqui, nesse momento, e a gente vai fazer um outro vídeo, né? To be continued, né? Para continuar a comentar, né? Os comentários dos comentários, tá? E eu espero que vocês estejam curtindo e gostando. Então, aguardem que já a gente posta o vídeo com a continuação desse vídeo aqui, que é dos comentários, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho, deixa os seus comentários, compartilha com seus amigos, curte, para que esse canal ele vá crescendo cada vez mais e que seja assim fonte de bênção na vida de muitas pessoas, e que Deus te abençoe e até já!